Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Aqui quem vos fala é o irmão Everton, aqui de Manaus. Eu congrego no Ministério Pentecostal do Senhor é a Guerra, onde eu tenho como um pastor, né, o pastor Ilanei e a sua auxiliadora, a pastora auxiliadora, né? Eu estou vindo aqui através desse meio de comunicação falar um pouco do meu testemunho, né, do que Deus fez na minha vida e está fazendo todos os dias, né, através da palavra, né? Amados, há cerca mais ou menos de 1 ano e meio, né, vai fazer 2 anos, eu tive um AVC hemorrágico, né, não dá, Deus ele é tão maravilhoso, irmãos, que não dá para ver nem a marca da cirurgia na minha cabeça. Eu corto bem baixinho, para poder as pessoas às vezes acreditarem, né? Porque tem muita gente que nem tomé, só acredita vendo, né? Então, o que eu tenho para falar aqui, né, através desse meu testemunho, eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Mas conforme Deus for falando, eu vou passando. Eu não vou segurar nada, não vou guardar nada, né? Dia 21 de junho de 2022, no dia do meu aniversário, estaria completando, não, completei, graças a Deus, né? 36 anos, 36 anos, né? É, eu tive um AVC, estourou uma veia desse lado aqui, nessa região aqui mais ou menos, na minha cabeça, né? Ficou um coágulo tamanho, segundo o neurologista, segundo, ficou do tamanho de um caroço de abacate, né? E vários coágulos na minha cabeça, porque quando a veia estourou, o sangue foram criando os coágulos na minha cabeça, certo? Então, esse aí foi já o meio, né? O meio do meu testemunho. Agora eu vou passar o início, para você entender, né? Você que tem um chamado e é desobediente, quer ser que nem Jonas, quer ser que nem Jeremias, eu venho aqui trazer uma palavra para você. Não fuja do seu chamado, né? Porque Deus quer te usar grandiosamente, né? Eu congregava num ministério, numa congregação, né, na qual eu não queria dar crédito para a palavra do Senhor. Todos os dias, todas as vezes que dia de culto, eu ia para a igreja, né? Eu estava ali, eu tinha célula na minha casa, né? Célula essa aqui que quando tinha era todo sábado, vinha muitos, vinha muito ex-presidiário, né? Nós chegamos a ter 22 integrantes nessa célula, né? Que era a célula de homem, somente com ex-presidiário, com pessoas que eram envolvidas, né? Com o tráfico de droga. Mas tudo bem, né? É, a maioria, né? Hoje em dia não estão mais entre nós, alguns estão, a maioria, né? Já foram ceifadas suas vidas. Mas o que eu tenho para dizer, né? No início, né, eu não queria nada com Deus. Eu ia para a igreja por ir. Quando chegava a palavra, quando o pastor, o pregador começava a ministrar a palavra, eu saía, eu arrumava uma desculpa, né? Apareceu um outro trabalho aí para mim trabalhar em casas noturnas, e eu comecei todo dia, de segunda a segunda, não via mais meus filhos, mal eu via minha esposa, que ainda não era minha esposa, né? Mas a gente já vivia, a gente estava convivendo já 8 anos juntos, né? E o que aconteceu? Eu passei a trabalhar, tirar serviços em casas noturnas, né, onde há prostituição. Né, se disserem que não, estão mentindo, porque eu trabalhei mais de 1 ano prestando serviço para uma empresa em casas noturnas, bebedeira, né, a gente se corrompe, não tem como dizer que não, mas a gente se corrompe. Então, o que aconteceu? Veio um pastor, né, que me permitiu falar o seu nome, né, aqui, né, veio aqui na porta da minha casa e me passou uma profecia, né? E eu não dei crédito à profecia do que ele passou para mim, né? Ele falou a primeira vez que ele me via, que o Senhor mandava, ele falava dessa forma:
O Senhor manda te dizer, varão, eu não te conheço, mas o Senhor não te quer mais colocando os pés naquele lugar onde você vai, né? Tudo bem, a gente passou, ficamos conversando, né? Quando foi numa sexta-feira, ele me ligou falando que queria vir aqui na minha casa, mas ele queria vir aqui falar comigo. Eu disse assim, amém, pode vir, né? Aí ele chegou e falou, ele foi mais duro, né? Falando para mim que o Senhor tinha mostrado para ele que ele me via, né, em cima de uma mesa, né, sem furo de faca, sem marca de tiro, e via minha esposa chorando sobre mim. Eu falei para ele, amém, né? Mas não dei crédito, não dei nem, né? A única coisa que eu fiz foi me armar, né? Achando que alguém poderia vir tentar contra a minha vida devido ao meu trabalho, devido à minha função, né? Tudo bem. Comecei continuei indo para as casas noturnas, eventos, shows aqui em Manaus, né? Muitos shows mesmo, muitos cantores famosos aqui, né? Que vinham de fora para cá também e os daqui também. A gente fazia a segurança deles. E o que aconteceu? A minha filha, com 14 anos, ela engravidou. Né? Ela engravidou e aquilo mexeu muito com a minha cabeça. Né? De todas as formas, de qualquer maneira, eu queria tirar a vida do pai e da minha neta. Né? Maquinei tudo para tirar a vida dele. Né? Maquinei para que se fosse no dia do meu aniversário, dia 21 de junho. Né? E nesse período eu iria fazer e ia tirar um serviço numa cidade aqui próximo de Manaus, chamada Parintins, nos festejos do Boi Bumbá lá. Já estava certo, já tinha dado até meu nome para o meu coordenador para me ir. Mas antes eu ia tirar a vida de um ser humano, né? Eu ia tirar a vida do ser humano e eu achava que ninguém ia desconfiar disso. E o que aconteceu? Dia 21 de junho, né? Do dia 20 pro dia 21 eu não consegui dormir. Muita dor na minha cabeça. Muita dor na minha cabeça, não conseguia dormir. E quando eu acordei, quando a minha esposa acordou, ela me viu de pé e falou: bebê, você não é para você estar andando, você tá de fralda hoje, né? Deite aqui comigo. Eu falava assim, não, eu não consegui nem dormir ainda. Não consegui nem dormir com tanta dor de cabeça. Aí ela pegou e falou, vamos até uma UBS aqui próximo da nossa casa. E de lá, né, a gente volta para comer um bolo, né? Se eu digo amém. Nós fomos, passamos a manhã todinha do dia 21, amanhã até 10 horas da manhã, né? Eu tomando tramol na veia e não passava dor. Vim para casa com dor ainda de cabeça. Aí ela me resolveu me levar num pronto-socorro onde eu tenho um convênio, né? Chegando lá, fizeram os exames contra a vontade deles, né? Minha esposa teve que ir com uma certa brutalidade com eles. Aí eles bateram uma tomografia da minha cabeça. Lá foi constatado que eu tinha tido um AVC hemorrágico. E, amados, o que eu conto para vocês aqui é o que já me contaram, porque eu não lembro. Do que aconteceu do dia 21 de junho para trás, eu não lembro de nada. Eu não lembro como eu cheguei lá, eu não lembro como foi o procedimento, quais foram as medicações que eu tomei, eu não lembro de nada disso. Eu já me lembro quando eu saí do centro cirúrgico. Mas o que é mais importante aí de tudo isso é o que eu vou falar para vocês agora. Devido à minha rebeldia, o Senhor precisou me levar à casa do oleiro. Então eu digo para você, vigia, Vaz, vigia, varô. Se tu tens um chamado, se Deus já falou, ele vai cumprir. Deus, ele não nos deixa nos enganar. E ele não brinca com a palavra dele. Então não brinque com seu chamado, não brinque com a palavra dele, Porque eu brincava muito com a palavra dele. Eu brincava demais. Então,
Deus me levou para aquela UTI, né? Eu acabei não fazendo o que eu queria fazer, porque não era da vontade de Deus, que era tirar a vida do pai da minha filha, do pai da minha neta, né? Passei 7 dias na UTI, 7 dias, né? Quando eu acordei, que eu fiquei entubado lá, eu tive uma experiência com Deus, né? Uma experiência ali maravilhosa. Deus me levou em certo, me deu oportunidade de conhecer alguns lugares celestiais, né? Muitos falam como é que é o inferno, muitos falam como provavelmente pode ser o céu, né? Mas eu digo para você, né? No inferno, Deus não me deixou, não me permitiu ir, mas eu vi aquelas pessoas, aonde eu estava, o Senhor falava para mim que ali era uma enfermaria, né? Aonde eu estava era uma enfermaria, era a casa do oleiro. Ele estava trabalhando novamente em mim para que eu voltasse e testificasse do que Deus estava fazendo na minha vida, sendo que eu não sabia nada do que estava acontecendo aqui fora, né? Eu não sabia nem se eu estava vivo, mas eu falava que eu não queria mais voltar daquele lugar onde eu estava. Não tinha carro, não tinha moto, não tinha avião, né? A gente ouvia somente, né, um canto, que eu não sei explicar como é que é esse canto. Era um canto, eram vozes como se fosse um coral, né? Que eu posso dizer para vocês, um coral que eu nunca ouvi, né, nessa terra dos viventes aqui, um coral cantar tão perfeito quanto aquele, né? Mas em toda parte onde eu ia, eu ouvia aquele mesmo coral. Era como se tivesse várias caixas de som no mundo todo, né? O Senhor me levou em um local onde eu via, né, uns containers, né? Containers com o símbolo do Flamengo, né? E eu achei estranho aquilo. E eu via muitas crianças, né, com a camisa do Flamengo. Não tenho nada contra time, não torço por time, né? Eu não torço, não torço para nem A nem B, mas eu via aquelas camisas do Flamengo, muitas crianças do Flamengo ali, né? Só que por trás delas, né, tinha um caminho aonde todos que andavam ali daquele lado, eles caíam, né? Eles andavam com uma roupa marrom, outras com roupa escura, preta, né? E essas crianças, elas estavam com a roupa preta, mas era porque era a camisa do time, era a camisa do time, né? Do time chamado Flamengo. Eu via que era o símbolo do Flamengo, não tinha nenhum nome, mas era o símbolo do Flamengo, e eu não conseguia entender. Por muitos e muito tempo eu não sabia, não conseguia entender o que era aquilo, né? Eu não conseguia entender. E eu perguntava daquele ancião que estava do meu lado, né? Eu perguntava por que aquelas pessoas estão passando por ali, por trás, estão com a roupa escura e as nossas são diferentes, né? Por que eles estão indo para lá e estão indo tristes? E ele olhava para mim, né? Eu não conseguia ver o rosto dele, mas eu sabia que ele estava olhando para mim porque a voz dele soava mais forte no meu ouvido. E ele falava que para onde eles estão indo é um lugar de dor e ranger de dente. Ninguém passava sorrindo, todos iam para lá com a cabeça baixa, entristecido. Mas aonde nós estávamos, onde estavam aquelas crianças ali com as vestes do Flamengo, né? Era alegria. Tinha um homem lá na frente com uma bata branca, né? Como tipo uma faixa vermelha, né? E como se ele estivesse pregando, e as crianças todo o tempo cantando, louvando. Eu não conseguia ver o rosto delas, né? Eu não conseguia ver o rosto delas, mas ali eles estavam cantando, louvando ali. Foi na hora que aquele homem me pegou pela minha mão, né? Me levou até onde tinha um telão, como se fosse uma televisão de 75 polegadas mais ou menos, né? Diante daquele telão, o telão se abriu como se fosse a Bíblia, né? Capítulo 1 aqui, aí vai para cá, capítulo 2 e assim por diante, né? E ali passava o nome de várias pessoas, né? Data de nascimento e data de partida, né? Era essa, tava escrito dessa forma, né?
vinda ao mundo dos viventes e retirada do mundo dos viventes, né? E quando chegou o meu lá, eu vi o meu nome escrito, né? Só que quando eu comecei, quando aquele homem desceu, eu vi um homem muito grande, né? Descer por detrás na frente desse telão, por detrás desse telão, as vestes deles eram brancas que doía a minha vista, eu não conseguia enxergar direito. E no rosto dele era uma luz que eu não conseguia ver o rosto dele. Eu não conseguia ver o rosto dele, né? E ele falava assim para mim: eu tive que te trazer até aqui para te saber que eu sou Deus na tua vida, né? E eu falava para ele: eu não quero mais voltar para onde querem me mandar de volta. Eu não quero voltar mais para a terra dos viventes. Eu quero ficar aqui. Aqui não tem sofrimento. Aqui é uma paz. E ele falava que não, que eu estava ali, eu estava sendo tratado, que eu iria voltar para a terra dos viventes para me testificar o que ele estava fazendo na minha vida. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo, né? Eu não sabia, até mesmo, eu não sabia por muito tempo que eu tinha feito uma cirurgia na minha cabeça, né? Eu não sabia nada disso, né? Então o que aconteceu depois que ele falou para mim que eu iria voltar para a terra dos viventes, mas que eu voltasse e não pecasse mais, que eu pedisse perdão para todas as pessoas para qual eu fiz mal, né? A quem eu magoei, né? E aquele homem ali, ele foi saindo, foi se levantando assim, foi flutuando e sumiu. E o telão aparecia assim, né, no telão, o meu nome. E ali começou a apagar várias letras ali, né? Foi apagando, aí voltou, aí apareceu lá 21 de junho de 1986. Foi o dia que eu nasci, 5h36 da manhã. Foi a hora que eu nasci, apareceu lá, e aquela voz soou no meu ouvido: hoje tu tá renascendo novamente, mas não volte a pecar. Volte, testifique o que eu estou te mostrando, e eu vou te mostrar ainda muito mais, né? Então, amadas, naquele momento, aquele homem que estava do meu lado também me pegou pela mão, né? Me levou num rio, né? Onde tinha muitas montanhas, mas o rio ele não tinha onda. Quando eu comecei a entrar dentro daquele rio, né? Eu fiquei com medo porque eu achava que eu ia me molhar. Eu entrei dentro da água e não me molhei, tô toda arrupiada. Aquela água ela não me molhava. E aquele homem pegou como se fosse um cântaro, né? É falado de prata e derramou uma água sobre a minha cabeça. E ele pegou e falou: estou limpando a tua cabeça, estou limpando aonde tem marca, né? Mas tu vai voltar, mas tu vai ficar com um espinho na tua carne, que é para te saber todas as vezes que eu apertar, que eu cutucar, que eu mexer essa espinha, é porque tu tá saindo, tu tá esquecendo da onde tu tá sendo tratado, né? E aquela água caiu sobre mim, mas não me molhava. E eu voltei, né? Deus me deu umas experiências, Deus me mostrou algo, algumas coisas que já aconteceram, outras coisas que estão por acontecer, né? Mas através desse meu testemunho eu venho dizer para você, meu irmão, né? Não desista, né, do seu chamado, né? Ore a Deus, faça um concerto com Deus todos os dias nós temos que fazer um concerto com Deus, né? Na presença do Senhor, no altar dele, todo dia nós temos que ver como é que está o nosso altar, como é que está o nosso coração. O altar é o nosso coração, né? E antes de eu voltar ali daquela experiência, foram 7 dias de experiências maravilhosas, né? Deus me mostrou um avião caindo, né? Numa cidade, eu não sei qual era a cidade, um avião caindo. E o Senhor falava, aquele homem falava para mim, né? Eu tenho certeza que era o Senhor, que ele se apresentava para mim, ele falava para mim: eu sou o grandão da Galileia, eu sou o leão da tribo de Judá. Né? E era um homem que falava, só que eu não tinha entendimento, porque eu era leigo, eu era um ímpio, né? Eu ia para a igreja por ir, mas eu não entendia nada da palavra. Hoje em dia eu pego a palavra, né? E o Senhor que abre a minha mente, né? Para mim absorver o que Ele quer falar na palavra, né? Tô sofrendo crise de ansiedade, faço tratamento há 4 anos por ansiedade,
ou síndrome do pânico, né? Mas quando eu vim entender, irmão, eu vim entender que o remédio, né? O meu psiquiatra é a palavra, que a minha psicóloga é a palavra, que o remédio que eu tomava, que era para mais de 30 remédios, né? É a palavra. As coisas estão começando a melhorar. Mas eu demorei muito tempo para me entender isso, irmão. Eu demorei muito tempo. Você sabe por quê? Porque nós somos que nem Tomé. Nós só acreditamos quando a gente vê o milagre acontecer. Eu fiz, o que foi que eu fiz? Eu peguei, né, nas minhas orações e fiz uma prova com Deus. Eu digo, Senhor, essas medicações que eu tomo, Senhor Jesus Cristo, como a tua palavra fala que ela é o remédio que eu preciso, está nela, né? O psiquiatra, psicólogo, está tudo nela aí, na tua palavra. Foi escrita pelo homem, mas foi direcionada por ti. Né? Eu faço uma prova contigo, Senhor. Hoje eu não vou tomar medicação, eu vou comer a palavra. Vou me alimentar da palavra. Irmãos, a minha pressão era 19/14, 19/15, né? Hoje, a minha pressão, sem tomar remédio, somente na palavra, né? Deus está falando com você, né? Que é hipertenso, que é diabético. Deus está querendo, tá querendo não, Deus está te curando nesse momento através do meu testemunho, né? Porque Deus me mandou eu vir aqui para testificar o milagre que Deus fez na minha vida. E milagre gera milagre, né? Então eu digo para você, a minha pressão hoje, ela é 12/6, 11/6, meu batimento cardíaco é de 65 a 81, não passa disso, né? Eu tô indo no psiquiatra, tô indo no psicólogo, tô fazendo fisioterapia, porque assim tem que ser feito, né, para ser comprovado o milagre que Deus fez na minha vida, né? Não precisei fazer fisioterapia. O médico mesmo falou para mim, o doutor Henrique Martins, grande neurocirurgião daqui do estado do Amazonas, né, falou para mim não, para minha esposa, e hoje ele fala para mim que eu sou um milagre, porque ele não entende o que aconteceu. A veia, ela estourou, jorrou sangue na minha cabeça, né? Jogou sangue. Ali era para mim ter uma parada múltipla dos órgãos. Primeiro morreu o cérebro, depois ia parar o coração, e assim ia ocorrer uma sequência de paradas, né? Ele não consegue entender o que aconteceu, porque quando ele meteu a broca aqui, ó, irmão, ó, não dá nem para ver a marca da cirurgia. Não dá nem para ver, eu tenho uma cirurgia aqui, ó. Não dá nem para ver a marca da cirurgia. Ele falou que quando ele meteu a broca na minha cabeça, o sangue espirrou. A mão de Deus. E a veia uniu sozinha. Quando ele foi ver a veia que tinha que ser feito a cirurgia para poder ela voltar para o local, lugar normal, né? A veia voltou normal, sozinha. Não precisou da mão do homem, foi só a mão de Deus. Então o que eu vou dizer para você, e recebe aí, irmão, né? Aonde o homem não pode tocar, Deus entra com providência. E muitas das vezes Deus permite que o homem toque, né? Porque os médicos, eles são instrumentos de Deus. Os médicos são instrumentos de Deus. Então eu digo para você, irmão, né? Busque mais, persevere mais na palavra do Senhor. O médico falou para mim que eu não ia mais enxergar, que eu perdi minha visão. Ele falou para minha esposa, né? Eu tô com meus laudos aqui, eu tenho cinco laudos de médico de clínicas diferentes falando que eu perdi minha visão, eu não tenho visão, tô esperando a perícia do INSS, porque olha aqui, irmão, a prova viva, né? Hoje eu consigo ler, usava óculos, hoje eu não preciso usar óculos. O médico falou que eu não ia mexer minhas mãos, que eu não ia movimentar minhas pernas, que eu não ia voltar mais a falar. E Deus falou para mim: esse daí eu vou levantar. Então eu estou falando para você, irmão. O Senhor está falando para ti. Ele vai te levantar, varão. Ele vai te levantar como um profeta, como um levita, como um pastor da casa do Senhor, porque os pastores, eles são os anjos da igreja, né? E aqui eu agradeço pela vida dos pastores que me auxiliam, que me ajudam, né? Nessa minha caminhada. Eu ainda sou muito leigo, mas Deus está me moldando, ainda está me tratando, está me colocando, né? Na forma que Ele quer, mas para isso eu tenho que estar no plumo.
Eu tenho que buscar. Deus, ele oferece várias oportunidades para a gente, como ele falou, meu filho, abra a palavra que eu vou abrir um leque na tua frente, na tua vida, né? Os médicos falavam que eu não iria mais voltar a andar, que eu ia ficar em cima de uma cama vegetando, né? Eu tenho laudos, eu tenho aqui todo o cronograma do hospital, e olha como Deus é maravilhoso. Deus fez, né, tudo com a sua máxima perfeição. Eu voltei a enxergar melhor do que antes. Eu falo mais do que eu falava antes, né? Tem uma dificuldadezinha sim, fiquei com uma sequelazinha, fiquei sim, né? Mas não fiquei da forma que o homem falou que eu ia ficar, porque o Senhor falava para mim que eu tinha que ficar com uma espinha na carne para me lembrar da onde ele tinha me tirado, daquele lamaçal para qual eu não quero mais voltar. E ouça bem, não queira voltar mais para aquele lamaçal. Se esforce para sair desse lamaçal, porque não é aí o seu lugar. Você nasceu para ser cabeça, não cauda. Você nasceu para ser cabeça. Você é servo do Senhor, você é amigo de Deus. Então eu falo para vocês, irmãos, eu tenho aqui para mais de 5 laudos, só do olho, fora da cabeça, fora da coluna que eu estou fazendo agora, fazendo vários exames para me levar, porque os médicos mesmo não acreditam no que está acontecendo, mas eu acredito na força maior, na força divina, na força vinda do céu, que é Jesus Cristo de Nazaré, Deus, nosso Salvador, né? E como eu estava falando, irmão, eu via um avião caindo e Deus falava para mim, eu sei que é Deus porque ele falava para mim com aquela voz grossa falando assim, esse avião ele vai cair. Era uma família de empresário, era um casal, eram, era, era um, era, eram dois, eram empresários, e a terceira pessoa era uma pessoa que fazia parte da família, mas era porque cuidava da família, né? Ou seja, era um funcionário da família. E esse avião caía e não sobrevivia ninguém. E várias pessoas viam esse avião cair, né? E eu não conseguia entender. E depois de muito tempo, depois de 3 meses mais ou menos, né, Deus brandou no meu coração, pega teu celular, pesquisa, porque eu vou te mostrar o que eu te mostrei naquela época. E eu fui pesquisar lá, em São Paulo, né, um empresário, um empresário, né, eu não lembro o ramo dele, né, ele estava no avião dele, num avião de porte pequeno, né, ele levantou o voo e caiu, parece numa plantação de milho, uma coisa assim, né, e morreu ele, a esposa dele, uma funcionária. Vocês procuraram no YouTube, vocês vão ver, né? E Deus me mostrou antes disso acontecer, né? Eu estava na UTI, eu estava entubado quando isso aconteceu e Deus me mostrou, né? E o que eu tenho para falar aqui para aquelas famílias, daquelas crianças que morreram no incêndio do Flamengo, né? Eu digo para vocês, né? Eu vou dizer para vocês, né? Deus mandou dar um recado para vocês, irmãos, né? Não se preocupe, né, com os filhos de vocês, com aquelas crianças, porque eu via todas elas sorrindo, todas elas sendo abraçadas por Jesus, né? Eu não conheço nenhum de vocês, mas eu via eles tudinho ali sentado numa cadeira. Eu via aqueles containers, uns containers, né, com o símbolo do Flamengo. Eu nunca entrei em nenhum um CT de time nenhum, mas era como se eu estivesse vendo ali um centro de treinamento ali do Flamengo. E todos, irmãos, desculpa, todos foram abraçados por Jesus. Porque todos o Senhor falava para mim que foram abraçados por ele, né? Não tente culpar o homem, porque ali tudo aconteceu porque Deus tinha um propósito na vida deles. Porque Deus tinha um chamado para a tua vida e tu não quis ouvir o teu chamado, né? E Deus foi lá e tirou, né? Mas feliz aquele que é recolhido e vai para o colo do Pai. Assim como eu fui um vaso que fui quebrado, mas como a palavra do Senhor diz, né, o vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso não caiu no chão e ficou lá, não. O vaso se quebrou na mão do oleiro, ou seja, eu fui quebrado na mão de Deus. Deus precisou me quebrar todinho, todinho ali, né, para me fazer o vaso que eu estou sendo hoje, né? Depois disso eu casei, fechei essa brecha com a minha esposa que a gente estava vivendo há 9 anos, né? Hoje nós estamos no ministério, né? Estamos exercendo a nossa função que Deus nos ordenou, estamos levando o ídolo do Senhor aonde o Senhor
levar, onde o Senhor nos designar, mandar. Eu ouço a voz de Deus, não a voz do homem. O homem pode até dizer que não vai dar certo, mas quando Deus fala que vai dar certo, vai dar certo. Mas para isso, ore, busque a palavra. Se alguém chegar e falar para você, meu irmão, que não vai dar certo, procure a palavra. Não abaixe sua cabeça, não diga não, não, já ouvi. Isso é o homem. Na palavra, quando Deus fala contigo e Ele fala, eu vou cumprir o que eu prometi na tua vida, eu vou te levantar. Caso eu não prometi para Moisés, caso eu não prometi para Abraão, para José, e ele não cumpriu, e por que que você acha que ele não vai cumprir o que ele prometeu na sua vida? Então eu venho aqui, né, pelas horas que são, ser boca de Deus para você. Não desista do seu ministério, não desista do seu chamado, não queira buscar Deus pela dor, não queira. Busque Deus por amor. Ore você e sua família. Isso é muito, Deus vem brandando muito no meu coração, que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele quer acertar muito a nossa família, que é a base. A nossa base é a nossa família. Mexeu na base, ali a gente fica desestruturado. Mas só vai ficar desestruturado, irmão, se você não tiver Deus na sua vida. Porque o que adianta você pregar, você falar do amor de Deus e não viver o amor de Deus? Ame o próximo como a si mesmo. A palavra que Deus me deu. O Senhor falava para mim, diga para os meus servos, amar um aos outros assim como eu vos amei. Como eu vos amo. Então seja mais amoroso com o seu irmão. Vamos ter mais amor, vamos ter mais paz, vamos nos abraçar cada vez mais. Porque Jesus Cristo está voltando, irmãos. Muitos falam, irmão, muitos falam, eu vou aqui falar, muitos vão dizer ao contrário, vão falar alguma coisa do que eu estou falando, mas eu vou dizer algo aqui para vocês, né? Muitos falam assim, 2024 é o fim do mundo. Não é, irmão. Não é. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando, sim. Mas como eu posso ser hipócrita de dizer qual é o ano que Jesus vai voltar? Qual é o dia que Jesus Cristo vai voltar para levar a sua igreja, né? Sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro? Se na palavra mesmo do Senhor diz que ele virá que nem um ladrão. Ele virá, ninguém sabe o dia que ele virá. Então muitas pessoas ficam especulando ali, é 2024, vai haver muitas aflições, vai haver muitos levantes contra a nossa vida, vai, né? Porque na palavra do Senhor ainda não vi dizer, não, segue-te a mim, Jesus Cristo falando, né? Segue a mim que tu não vai ter mais dor de cabeça, tu não vai ter mais prestação de carro para pagar, tu não vai ter mais problema com teus filhos, com a tua esposa, no teu ministério. Não, o Senhor diz que vai ter aflições, mas se tiveres comigo, tu vencerás. Todo deserto, né? Deserto não é sofrimento, deserto é um local para Deus trabalhar na nossa vida. Nunca esqueça disso. Deserto não é para o crente sofrer. Deserto é para o crente aprender. Porque é num deserto, é quando a gente está num deserto que nós dobramos cada vez mais o nosso joelho e temos mais intimidades com Deus. Então Deus pede para você, dobre o seu joelho, ore ao Senhor, peça para Ele vir falar com você, lhe trazer uma palavra, porque o Senhor diz, né, que aquele que buscar Ele cada vez mais, Ele vai se apresentar cada vez mais. Então, cada vez mais que você queira conhecer Deus, que você queira conhecer mais Ele, é buscando a palavra, é comendo o rolo. Então, aqui, eu agradeço a minha oportunidade. Tá aqui, irmão, a marca da promessa aqui, ó. Não dá nem para ver, ó. Não tem nem para ver cicatriz, né? É Deus. Muitos não acreditam no meu testemunho. Eu tenho que levar papel, tenho que levar laudo, tenho que levar o dia da minha internação, o dia que tiraram a minha intubação, que me desentubaram, eu tenho que levar, porque muitos não acreditam.
Não ficou nem a marca da cirurgia na minha cabeça. Porque Deus falou, no 7º dia eu vou te tirar da UTI. No 7º dia, irmão, 7 dias da UTI eu já vim direto para minha casa. Porque Deus prometeu e Deus cumpriu. Então, se Deus prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Se você tem um parente, se você está enfermo, entrega nas mãos do Senhor. Entrega na mão do Senhor. Porque Ele é o médico dos médicos. E Ele vai entrar com providência. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vai te curar. Ele vai tirar toda a depressão. Porque a depressão ela não é sua. Ela é de Satanás. Toda, toda inquietação, toda irritabilidade, né? Toda ansiedade, né? Que é o mal do século. Deus, Ele vai te curar. Deus, Ele vai te curar. Deus vai te curar, meu irmão. Porque assim como Ele me curou, Deus vai te curar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vai te curar. Amém? Aqui eu agradeço a minha oportunidade, né? E o Senhor, né, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal. Amém? A graça e paz a toda a amada igreja.